Algum irmão aí se lembra qual foi o tema geral que a gente estudou no trimestre passado? Junho, julho e agosto? Vamos ver os bons aí de memória? O avivamento na história bíblica. Foi esse o tema geral que nós abordamos durante 3 meses aqui na nossa igreja. Então nós tivemos bastante tempo para olhar textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, onde nós podemos constatar períodos em que o povo de Deus, registrados na Bíblia, viveram e experimentaram um avivamento, um renovo da parte de Deus. E a proposta agora desse novo semestre, setembro, outubro e novembro, é nós estudarmos então esse tema que está projetado aí, imperativos para um avivamento espiritual. Então é baseado nesse tema geral que ao longo desses próximos 3 meses nós vamos estudar alguns imperativos bíblicos e vamos ter também intercalado em outras terças-feiras as nossas reuniões de oração, onde a gente vai continuar buscando da parte de Deus um avivamento sobre a vida da igreja. É importante deixar claro para os irmãos que, como nós já vimos em estudos anteriores aqui nas terças-feiras, o avivamento ele não é uma ação da igreja. O avivamento não é promovido pela igreja. O avivamento ele é uma ação exclusiva de Deus. Avivamento é prerrogativa divina. Não depende do homem, mas depende de quando e como Deus quer que o seu povo experimente um avivamento. Porém, é importante também nós lembrarmos que, apesar do avivamento ser uma prerrogativa divina e não humana, nós temos uma tarefa a ser desenvolvida na busca por um avivamento. E a nossa tarefa, como eu disse, é exatamente buscar o avivamento. Então, por um lado, o avivamento é uma obra de Deus, mas como povo de Deus, como igreja, nós temos a tarefa e a incumbência de buscar um avivamento e de preparar o caminho do Senhor para que Ele venha e se manifeste gloriosamente na vida do seu povo. Então Deus derrama um avivamento sobre a vida dos seus, quando o seu povo o busca de todo o coração. Então o que nós estamos tentando incentivar aqui nas nossas terças-feiras, nas nossas pregações e nas nossas reuniões de oração, é exatamente despertar no coração do povo de Deus e também da liderança, a começar dos pastores, uma busca verdadeira e intensa por um avivamento que envolva arrependimento, humilhação, oração e busca incessante pela presença de Deus. Eu vou tentar ilustrar de maneira mais prática o que é essa ideia do avivamento ser uma prerrogativa divina, mas nós termos a incumbência de buscar o avivamento. Se você é pai e mãe e está me ouvindo nesse momento, provavelmente você vai saber do que eu vou falar agora. Quando você vai ao supermercado para poder fazer a compra do mês, ou que seja para comprar alguns itens que está faltando lá na sua casa, e aí você leva gentilmente o seu filho ou a sua filha, muito provavelmente quando você vai passando pelos corredores do supermercado, de vez em quando o seu filho ou a sua filha te para e fala assim para você: pai, mãe, leva isso para mim. Ele vê o chocolate lá, ele fica doido para levar um chocolate para casa. Ele fala: pai, leva o chocolate para mim. Ele vê o Danone, ele fala: mãe, leva o chocolate, leva o Danone para mim. Ele vê aquelas coisas gostosas e ele fica perplexo por aquelas coisas. E ele fica pedindo: pai, mãe, leva para mim. E aí, como pai e mãe, quem tem a palavra final é você.
O filho pede, mas quem autoriza ou desautoriza é você, pai e mãe. Tá certo? Pelo menos lá em casa, quando eu era criança, era assim. Eu pedia para minha mãe, mas nem sempre ela comprava tudo o que eu queria. Às vezes ela dizia: filho, hoje não, deixa para a próxima. E a minha mãe às vezes fazia o papel de chata ao falar não para mim. Então veja, no avivamento espiritual, só para tornar um pouco mais claro, é mais ou menos isso que acontece. Como filhos, nós buscamos o avivamento. Nós pedimos a Deus o avivamento. Nós recorremos a Deus pedindo a Ele que Ele se manifeste poderosamente sobre a vida do seu povo. Mas a palavra final, ela não vem de nós. Ela não depende de nós. Mas a palavra final, ela vem de Deus. E é por isso que nós buscamos o avivamento. Porque o nosso papel enquanto servos é buscar. Mas a resposta, ela vem do Senhor. Então, irmãos, na noite de hoje nós vamos começar a estudar aí esses imperativos para um avivamento espiritual. Então, se nós temos o papel e a missão de buscar um avivamento, nós vamos ver aqui na noite de hoje como nós devemos buscar esse avivamento. Nós não podemos buscar de qualquer maneira. Nós não podemos simplesmente achar que nós buscamos de acordo com o nosso pensamento, com as nossas intenções. Nós vamos ver biblicamente como se busca um avivamento da parte de Deus. E para isso nós vamos então estudar esses imperativos bíblicos que nos apontam um caminho de como nós devemos buscar o avivamento. Então, na noite de hoje, nós vamos começar estudando esse imperativo que está lá em Josué 24. Inclinai o coração ao Senhor. É sobre esse imperativo que nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje. Então, para isso, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no texto sugerido de Josué, capítulo 24, versículos 14 a 25. Mais uma vez eu vou convidar você a me ajudar na leitura do texto. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu vou ler os versículos pares e peço que a igreja leia os versículos ímpares, tá ok? Josué 24, do 14 ao 25, alternadamente. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus.
se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos à sua voz. Amém. Senhor, diante da tua palavra, nós queremos pedir que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim. Ó Deus, que o nosso coração nesse momento esteja aberto para receber a instrução que vem do Senhor e que nós sejamos abençoados, que nós sejamos fortalecidos no estudo da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, esse é o texto, irmãos, que nós vamos estudar na noite de hoje, observando esse imperativo de Josué 24. Inclinai o coração ao Senhor. E o texto mostra aqui para nós, pelo menos duas verdades que resultam no fato de nós inclinarmos o coração ao Senhor. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, que inclinar o coração ao Senhor resulta em abandonar os ídolos do coração. Quando nós lemos aqui Josué 23 e 24, que são os dois últimos capítulos do livro de Josué, nós vamos observar que Josué está trazendo as suas palavras finais ao povo de Deus. Ele traz as últimas orientações. Josué já estava velho, já era um senhor de idade, e aqui nos capítulos 23 e 24, nós encontramos o registro de quais foram as últimas orientações do líder Josué, que foi sucessor de Moisés, ao povo de Deus. E nós vamos ver então que nesses capítulos, Josué lembra um pouco o povo de Deus sobre as coisas maravilhosas e sobrenaturais que Deus fez no meio deles. Então Josué vai pontuar alguns momentos importantes na história e na caminhada desse povo, que saiu do Egito e que agora havia chegado até Canaã, que era a terra que Deus havia prometido desde os tempos de Abraão, Isaque e Jacó, e somente agora o povo está tomando posse da promessa de Deus, de que eles habitariam em uma terra que mana leite e mel. Então nós vamos ver aqui Josué pontuando a passagem do povo em meio ao rio Jordão, com os pés enxutos. Josué lembra o povo da batalha que eles travaram em Jericó e sobre a vitória poderosa que Deus deu a eles diante de Jericó. Josué vai lembrar o povo também sobre a caminhada deles para ingressar e para entrar na terra prometida e sobre as diversas vitórias que Deus deu sobre o povo quando eles tiveram que lutar contra os seus inimigos. Então nós vamos ver que Josué, de certa maneira, encoraja e motiva o povo a continuar sendo obediente a Deus, a continuar servindo a Deus, fazendo o povo olhar para a história regressa e se lembrando dos fatos que Deus realizou no meio do seu povo. E Josué, então, deixa aqui registrado para o povo todos esses momentos em que eles viram a boa mão de Deus que esteve sobre eles.
E aí Josué vai lembrar ao povo de que o Senhor fez uma aliança com eles, desde os tempos de Abraão, desde os tempos de Moisés, dizendo que se aquele povo fosse fiel a Deus, Deus os abençoaria. Mas se aquele povo não fosse fiel a Deus, Deus viria em juízo contra eles. Nós lemos lá em Êxodo 33, exatamente essa promessa de Deus ao seu povo. Lá em Êxodo 33, os 3 primeiros versículos dizem: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e todo o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa de Deus para o seu povo. Era uma promessa de que aquele povo iria habitar em uma terra que manava leite e mel. Então, quando chegamos aqui no final do livro de Josué, nós vemos o povo já desfrutando do cumprimento dessa promessa, que fora registrada aqui em Êxodo 33 e em outros momentos também. Então agora o povo já está dentro da terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido ao seu povo. Agora eles já tinham vencido seus inimigos, eles já tinham ingressado na terra, eles já estavam habitando naquela terra, juntamente com o povo de cada tribo especificamente. E agora, Josué então lembra esse povo, já na terra prometida, sobre essa verdade, sobre o fato deles abandonarem os ídolos do coração. Josué lembra a esse povo que o problema da idolatria, ou o pecado da idolatria, não é algo novo, porque a idolatria já estava presente desde os tempos de seus pais, aqueles que caminharam pelo deserto quando saíram do Egito. Então nós vemos Josué alertando ao povo de Deus agora sobre eles permanecerem fiéis a Deus e não se desviarem dos seus caminhos. E é exatamente isso que nós lemos aí no versículo 15, quando Josué traz essa instrução ao povo dizendo: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está fazendo aqui, irmãos, é dizendo o seguinte: olha, vocês podem escolher a quem vocês vão servir. Vocês podem servir aos deuses dessa terra, ou vocês podem servir ao Deus verdadeiro, que é o Deus que caminhou conosco durante toda a nossa trajetória até o nosso ingresso na terra prometida. E Josué diz ao povo: olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué, então, sendo líder daquele povo, ele mostra a importância que é servir ao Senhor, sobre o compromisso que, como povo da aliança, nós temos, aquele povo tinha, de servir ao Senhor. E Josué lembra aquele povo que, se eles não servirem ao Senhor, a ira de Deus cairia sobre eles. Então Josué, no capítulo 23, versículo 16, diz ao povo, os lembrando dessa verdade: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué lembra aquele povo, se eles adorarem a outros deuses,
que se eles servirem a outros deuses, que se eles violarem a lei e a aliança que Deus fez com eles, Deus viria com ira sobre aquele povo e os destruiria, assim como ele fez com os seus pais lá no deserto, destruindo milhares deles pela sua desobediência contra Deus. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 24, nesse imperativo, inclinai o coração ao Senhor, que inclinar o coração ao Senhor significa nós abandonarmos os falsos deuses. Significa nós expulsarmos da nossa vida aqueles deuses que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Os deuses no tempo bíblico eram deuses mais materiais, visíveis. As pessoas construíam os seus deuses, os seus ídolos, com ouro, com prata, com bronze. Os deuses eram adorados, as pessoas se prostravam diante deles, as pessoas se curvavam diante dos deuses que eram construídos naquele tempo em que o povo de Deus vivia. Mas os deuses do nosso tempo não são necessariamente deuses visíveis como naquele tempo. Os deuses do nosso tempo são deuses um pouco mais sorrateiros, um pouco mais velados, e nem sempre nós conseguimos os enxergar a olho nu. Eles ficam escondidos numa ala impenetrável a olho nu, que é exatamente o nosso coração. E muitas vezes criamos ídolos no nosso coração, só que as pessoas não sabem que há ídolos no nosso coração, porque não é possível averiguar a olho nu. Só é possível averiguar fazendo um autoexame de si mesmo e constatando que muitas vezes nós temos ídolos que são criados e domesticados em nosso próprio coração. Esses ídolos residem lá, no coração do ser humano. E você quer ver um exemplo de como muitas vezes criamos ídolos dentro do nosso coração e muitas vezes não percebemos? Eu vou dar aqui alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro para nós. Sabe quando você começa a achar que você está no trabalho que está, ou que você alcançou uma posição que alcançou, simplesmente porque você é inteligente demais, você tem conhecimento demais, e você se diferencia dos demais, e por isso você alcançou o que alcançou por seu próprio mérito e esforço? Nós termos um bom trabalho, ou nós alcançarmos posições na sociedade, em si não é um pecado. O grande pecado é quando nós esquecemos de atribuir todas as nossas conquistas e tudo que somos, a nossa capacidade, a nossa inteligência e as condições que tivemos para chegar lá, esquecendo-nos de Deus. Esse é o grande problema. Quando nós achamos que alcançamos o que alcançamos por nosso próprio mérito, nos esquecendo que é Deus quem nos sustenta, quem nos capacita e quem nos dá condições para chegar aonde chegamos. Se você pensa que você é bom por si só, tome cuidado, porque talvez você esteja tornando ou já se tornou o próprio Deus da sua vida. Um outro exemplo que eu queria trazer para nós de ídolos que nós criamos no nosso coração é quando às vezes nós corremos atrás de sonhos, ou de planos, ou de projetos que nós temos para a nossa vida pessoal. Todos nós aqui, em um grau maior ou menor, nós fazemos previsões para o futuro. Nós fazemos planos para o futuro. E muitas vezes, para alcançar esses planos, nós nos dedicamos a fio,
para conseguir conquistar aquilo que almejamos. Nós dormimos tarde, nós acordamos de madrugada, muitas vezes esquecemos a nossa família ou deixamos ela de lado para conseguir alcançar aquilo que queremos. Nós fazemos tudo o que é possível e impossível para alcançar os sonhos que nós colocamos diante de nós. Mas às vezes nós temos que colocar o pé no freio e fazer uma autoavaliação e pensar o seguinte: será que esse sonho que eu tenho sonhado para mim é o mesmo sonho que Deus tem para mim? Será que eu já perguntei para Deus se esse sonho é o sonho que Ele tem para mim? Essa é a vontade de Deus para mim? Por mais que os nossos sonhos, desejos e projetos não sejam um pecado em si, mas nós temos que tomar o cuidado de lembrar se os nossos sonhos são sonhos de Deus, se os nossos projetos são os projetos de Deus. Porque muitas vezes corremos atrás dos nossos próprios sonhos, nos esquecendo de que, na verdade, quem controla, quem guia, quem conduz a nossa vida, não somos nós mesmos, mas é Deus. Então veja, irmãos, muitas vezes nós criamos ídolos no nosso coração. Esses ídolos podem ser nós mesmos, pode ser os nossos sonhos, pode ser a nossa busca pela carreira profissional, pode ser o nosso amor ao dinheiro, pode ser vários outros motivos e desejos que temos que podem se tornar ídolos no nosso coração e que podem tomar o lugar de Deus e o trono de Deus em nosso coração. Por isso, se nós queremos, de fato, viver e experimentar um avivamento espiritual, nós precisamos começar hoje a fazer uma avaliação de nós mesmos, do nosso coração, identificar se de fato nós estamos adorando a Deus ou se nós estamos simplesmente correndo atrás das coisas que são do nosso próprio interesse. Nós temos que fazer uma autoavaliação para saber se o mais importante na nossa vida é a própria pessoa de Deus, ou se são as pessoas, as coisas ou os desejos que temos dentro de nós. Portanto, Josué nos lembra que inclinar o coração ao Senhor é abandonar os ídolos do coração, é destronar do nosso coração tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Nós corremos atrás de tantas coisas pessoais, profissionais, mas muitas vezes nós não gastamos o mesmo ímpeto, a mesma energia e a mesma dedicação pelas coisas de Deus. Porque muitas vezes, na verdade, quem é o Deus do nosso coração não é o Deus verdadeiro, mas são os ídolos que nós criamos lá dentro. Josué vai trazer uma outra orientação para nós. E Josué nos ensina que inclinar o coração ao Senhor também resulta em dedicação exclusiva a Deus. Então veja, se por um lado nós temos que abandonar, expulsar e destronar os ídolos do nosso coração, por outro lado nós temos que preencher o nosso coração de Deus. Nós precisamos nos dedicar exclusivamente a Deus. E veja, irmãos, esse é o chamado de Deus ao homem que nós encontramos registrado em todas as páginas da Bíblia. Desde o primeiro casal, lá em Adão e Eva, nós podemos ver que o propósito de Deus na criação do homem e da mulher é que eles adorassem
servissem e obedecessem a Deus. Esse era o plano original de Deus. Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem viver em harmonia e em obediência a Deus. Ou seja, Deus deveria ser o centro da vida do homem e da mulher, da humanidade como um todo. Mas quando Deus deixou de ser o centro da vida de Adão e Eva, nós vimos o que aconteceu. Quando Deus perdeu o lugar no coração de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. O pecado entrou na humanidade e desde então a queda passou a ser parte do cenário da vida humana. E desde Adão e Eva até hoje, e até a segunda vinda de Jesus, nós vamos continuar gemendo pelas consequências da queda. Porque o que gerou a queda foi exatamente a desobediência a Deus. Foi exatamente tirar Deus do foco, do centro, e colocar o homem no centro da sua própria vida. Adão e Eva desejaram ser conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Só Deus era insuficiente na vida deles. Só Deus não trazia alegria suficiente para eles. Então eles buscaram satisfação em si mesmos. Então veja, irmãos, inclinar o coração ao Senhor diz respeito a deixar Deus governar todas as áreas da nossa vida. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas inclinações, as nossas ações, todas elas precisam ser dominadas e governadas por Deus. Só que o grande problema é que muitas vezes não é Deus quem está no trono do nosso coração. Não é Deus quem governa a nossa vida. Porque muitas vezes deixamos de nos dedicar a Deus para nos dedicarmos aos nossos falsos deuses. E a pergunta crucial que nós precisamos responder a nós mesmos é: Deus tem sido mesmo o alvo da nossa busca? Será que nós temos deixado Deus governar a nossa vida? Será que Deus está mesmo em primeiro lugar no nosso coração? Josué nos lembra, exortando aquele povo do passado, de que nós precisamos inclinar o nosso coração ao Senhor. Josué diz, no versículo de número 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O que Josué está chamando aquele povo e conclamando aquele povo é para que eles abandonem os seus deuses, mas que em contrapartida que eles se prostrem e adorem somente ao Deus verdadeiro, ao Deus que tem caminhado com eles desde os tempos mais remotos. Esse é o convite de Josué àquele povo. Esse é o convite de Josué para nós hoje, para nós adorarmos e nos dedicarmos exclusivamente a Deus. Irmãos, nós já falamos aqui inúmeras vezes, mas nós temos que repetir que o grande impedimento para o avivamento no meio do povo de Deus é o pecado, é a idolatria. Nós não presenciamos e não vivenciamos um agir poderoso da parte de Deus, porque muitas vezes o povo está em pecado, porque o povo está morto espiritualmente falando, porque o povo não se incomoda mais com os imperativos bíblicos para nós termos uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida que demonstre as marcas de Cristo.
É por causa do pecado que muitas vezes nós não experimentamos a graça e o agir de Deus na nossa vida. Por isso Josué nos lembra que um avivamento espiritual tem a ver com uma dedicação exclusiva a Deus. Se nós não começarmos a buscar a Deus, se Deus não começar a ser prioridade na nossa vida, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar nos reunindo, nós vamos continuar falando sobre avivamento, mas nós não vamos experimentar um avivamento, porque não há uma busca sincera e genuína pela pessoa de Deus. Meus irmãos, a quem nós estamos adorando? Quem tem sido o Deus do meu e do seu coração? Essa é a pergunta que nós temos que responder a nós mesmos. A quem estamos adorando? Que o Senhor Jesus Cristo seja a pessoa, o objeto e o desejo mais importante da nossa vida. Que de fato nós possamos ter prazer em estar na presença do nosso Senhor e de adorá-lo e de buscá-lo e de poder reconhecer a sua grandeza. Porque um avivamento espiritual começa com uma dedicação do povo de Deus a Deus. E que isso comece em nós e que isso se espalhe na vida do povo de Deus. Resumindo, nós vimos então na noite de hoje que inclinar o coração ao Senhor resulta em duas verdades, ou em dois imperativos. Primeiro, abandonar os ídolos do nosso coração, e em segundo lugar, nós nos dedicarmos exclusivamente a Deus. Um avivamento espiritual tem a ver com isso. E diante disso eu concluo trazendo a seguinte afirmação para nós refletirmos e pensarmos ao longo da semana. A busca por um avivamento deve começar com uma busca pelo próprio Deus. Portanto, desejemos e busquemos ardentemente ter uma vida de comunhão com Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter esse desejo sincero e verdadeiro no nosso coração. Que de fato, o que nos motive a estar aqui, o que nos motive a buscar a presença de Deus, seja tão somente o próprio Deus, e que não seja outra coisa qualquer. Que de fato Deus seja a pessoa mais importante da nossa vida, e que nós sejamos conhecidos como um povo que caminha com o Senhor. Nós lemos em Gênesis 5 que Enoque andou com Deus. E que assim também nós sejamos conhecidos como homens e mulheres que caminham piedosamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus assim nos fortaleça. Então esse foi o primeiro imperativo para um avivamento espiritual. Inclinai o coração ao Senhor. Que Deus nos ajude para que sejamos assim uma igreja que tenha um coração, uma vida e seus desejos todos voltados para Deus. Nós vamos cantar ainda o hino de número 222 e eu convido você a ficar de pé para que juntos nós cantemos esse hino